Major Fabiane, bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá. A gente está percebendo, analisando também até os boletins da Defesa Civil Estadual, que o volume de chuva vem aumentando em algumas cidades, principalmente região serrana sul. A tendência vai ser, sul-serrana, né? A tendência vai ser essa mesmo. Agora já tem um alerta para todo o Espírito Santo por parte do INMET, um alerta laranja, pode chover até 100 milímetros por dia aqui no Espírito Santo, nas nossas 78 cidades. O capixaba precisa ficar preocupado, Major? Patrícia, nós estamos vindo aí com umas acas, né, desde o final de semana, e ao longo dessa semana nós teremos a intensificação dessas acas na região de todo o estado, mas principalmente deslocando para o norte do estado. Inclusive a Defesa Civil Estadual emitiu também um aviso meteorológico para o período do dia 7 ao dia 9, de impacto excepcional da região da Grande Vitória até o extremo norte e da região da Grande Vitória até o extremo sul, um de impacto alto, valendo para esse mesmo período, né, de 7 a 9 de janeiro. Ou seja, de hoje até quinta-feira. Perfeito. Isso. Dá para precisar ou imaginar o volume de chuva nesse período? Então, nós estamos calculando, os modelos têm indicado chuvas no volume de 100 milímetros, chegando até 150 milímetros na região norte. Nossa, é muita coisa. E essa... É um volume considerável. Né, de 100 a 150 milímetros na região norte, mas o que deixa a gente também um pouco preocupado é que a gente não imagina como esses 100 ou 150 vão cair. Eles podem cair, por exemplo, a maior parte num determinado município, num único município ou em 2 municípios e o resto não ter muita chuva. Não dá para precisar como isso vai acontecer, né? Os modelos, assim, não conseguem precisar do local e nem a exatidão desse volume de chuva. Mas eles têm indicado um índice de instabilidade muito alto. Então, as chuvas podem acontecer em pontos isolados nessa região e a gente acaba alertando, né, toda a região norte. E essa chuva deve persistir no dia 7, 8 e 9. Então, serão chuvas constantes. Para o final de semana, então, Capixaba pode esperar menos chuva ou já um pouquinho de sol? Essa chuva está subindo para o estado, né? Então, lá para o dia 10, ela deve fazer interface com o estado da Bahia. Então, deve chegar no sul da Bahia. E aí, ainda está longe, né? Mas os modelos têm indicado que lá para o dia 14, ela retorna para o estado. Então, a gente terá até o dia 10 chuvas. E aí, dia 10, ela chega no sul e depois permanece no sul da Bahia, né? Desculpa, no sul da Bahia. Até o dia 14 e depois no dia 14 ela volta para o estado do Espírito Santo. É mais ou menos isso que está sendo desenhado. Então, a gente tem que aguardar as atualizações. Todo dia a gente roda os modelos para saber se estão sendo confirmadas, se a instabilidade está se mantendo. E a gente atualiza a população via Instagram da Defesa Civil, via site do Alerta Espírito Santo e entrevistas, né, aqui na CBN, em outras redes de comunicação. As pessoas sempre ficam muito preocupadas. O norte do estado é a região do Espírito Santo que mais precisa de água, né? A gente sabe que tende a ser um pouco mais seco, até porque está perto ali do Nordeste também, que é um estado tradicionalmente mais seco. Esse volume de chuva, ele não consegue ser todo absorvido pelo solo para resolver esse problema de seca. Ele cai num volume muito grande e ele acaba sendo desperdiçado também de uma forma muito rápida, não é, Major? Ele vai aumentar, sim, né? Porque a gente tem uma bacia muito grande, que é a bacia do Rio Doce. Então, ele vai reabastecer. O Rio Doce já está numa cota acima, né, do que a gente tem visto, que a gente tinha visto lá para outubro, novembro, né? Hoje ele já está numa cota, inclusive, de atenção. E, assim, vai chover com um volume considerável para abastecer, e é importante que essa época a gente tenha chuva sim, porque depois de março, né, abril, junho, a gente tem um período de escassez hídrica, então é importante que chova no período chuvoso do Espírito Santo, que vai desde outubro até março. Entretanto, essas chuvas que a gente está prevendo com as acas são
tempestades, né? Então ela cai um grande volume em pouco tempo. Então ela não tem o tempo suficiente para o solo absorver e abastecer os lençóis freáticos de forma considerável. Muito desse volume de chuva escoa pelo asfalto, né? Pelas estradas e é perdido. É uma pena. Mas o Rio Doce também acaba causando um pouco de preocupação. O Rio Doce é o maior, né? Saindo de Minas, chegando ao Oceano Atlântico aqui, passando pelo nosso estado. Temos outros rios também, o Cricaré, em São Mateus. Eles estão num bom nível, estão em atenção também outros rios, assim como o Rio Doce? Estão. Nós estamos com os rios da região norte em cota considerável, né? Não todos estão em cota de atenção, nem todos. Mas, assim, quando a gente faz uma retrospectiva para os meses de outubro, que a gente vivia, né, período de escassez hídrica, novembro, eles tiveram uma boa recuperação. A população dessa região norte que está mais suscetível a essa chuva de 100 a 150 milímetros, qual é, Major? Então, a gente indica, né, as nossas orientações são as seguintes, sempre, né? Aumentar a percepção de risco da comunidade. Se você mora próximo, né, a rios e córregos e tem percebido que as cotas têm subido, você observa pela sua janela, pela vizinhança, que a cota tem subido. Geralmente essas tempestades acontecem no período do final da tarde, início da noite. Se você tem percebido ali antes de dormir que a cota do rio tem aumentado, preserve a sua vida, né? Não permaneça ali, não vá para sua casa dormir e esquecer do rio. Ou mantenha uma vigilância constante, ou antes de dormir, né? Mantenha aquela vigilância durante a madrugada, ou dirija-se a algum lugar seguro. Então, não vá para sua casa e esqueça de observar essa cota do rio. E se você mora em uma área de talude, né? De encosta, morros, e tem percebido que o solo já está saturado, né? A gente já tem percebido uma chuva constante aí ao longo de todo o estado do Espírito Santo. E se você está percebendo algumas rachaduras na sua edificação, postes, né? Ou árvores, cercas inclinadas, eu falo sempre isso, a abertura de portas e janelas que antes, né, da chuva abria e fechava tranquilamente, agora você tem uma resistência para abrir e fechar, ela já não fecha direito. Então, são sinais de movimentação de terreno. Então a gente orienta, chama a Defesa Civil Municipal ou entra em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193, para que e não permaneça, né, nessa residência, procure um local seguro. Aqui a gente vem até com base também nos dados do Boletim da Defesa Civil Estadual de hoje de manhã. A gente falou que o nível do Rio Doce, ele está próximo à cota de atenção em Colatina, mas ele já chegou à cota de alerta em Linhares, que é em torno de 3 metros, estava com 2 metros, quase 3 metros. E a cota de inundação é 3,45, ou seja, são só 45 centímetros que separam a cota de alerta para a cota de inundação. Corremos esse risco de inundação por parte do Rio Doce em Colatina ou em Linhares? Então, o Rio Doce tem uma bacia muito grande, né? Ela é muito extensa. Então, ela demora muito para, apesar de ser 45 centímetros, igual você comentou, né? Parece que é pouco, mas é ao longo dele inteiro, né? Isso, tem que ser um volume bem considerável para que ele suba os 40 centímetros, que é a cota de inundação que está faltando, né? Então, assim, sempre há o risco, né? Eu não vou dizer que não há, né? Porque isso aqui é tudo uma probabilidade de chuva, né? Uma probabilidade desse volume cair, mas tem que cair a nossa máxima de probabilidade. Tem que chover muito, bem considerável para que ele atinja por conta do tamanho da bacia, né? Ele atinge a cota de inundação. Bom, a gente está nesse alerta para o Espírito Santo inteiro, né? De norte a sul, mas com essa tendência de caminhar mais para o norte do estado e depois voltar para o Espírito Santo, né? Norte do estado, sul da Bahia e voltar para o Espírito Santo. Major, eu peço que a senhora fique conosco só para a gente ir para o repórter CBN. Na volta, eu queria falar um pouco sobre essa probabilidade também no sul do Espírito Santo. A senhora aguarda comigo? Sim, Patrícia. Só um minutinho.
Estamos no nosso CBN Vitória, falando da chuva no Espírito Santo. Conosco nesta manhã, o CPTEC. Estamos conversando com a Major Fabiane Cruz, que é chefe do Departamento de Integração do CPTEC, e ela falava conosco a respeito da chuva que vai ficar concentrada de hoje até quinta-feira, dia 9, mais no norte do estado. Deve subir, fazer um passeio lá no sul da Bahia, mas a partir do dia 14 volta para o Espírito Santo. Não é isso, Major? Isso mesmo, Patrícia. Mas e aí, como é que fica? A gente está tentando imaginar, fazer o nosso ouvinte imaginar o Espírito Santo. Vamos lá, com uma nuvem bem grande em cima dele. Essa nuvem, por enquanto, está saindo do sul, até porque a gente teve uma chuva forte. Muniz Freire teve 86 milímetros de chuva, né, de ontem para hoje, segundo o boletim da Defesa Civil. Aí ela vai caminhar de 7 até 9 para o Espírito Santo, para o norte do Espírito Santo, onde deve chover esses 100, 150 milímetros. Aí ele vai fazer uma visitinha rápida ali para o sul da Bahia e depois ele volta para o Espírito Santo a partir do dia 14. Se concentra no norte ou ele desce para o sul, toma conta do estado inteiro, Major? Como é que isso deve acontecer? A gente não desenhou ainda depois o retorno dela, como que ela vai se comportar. Mas aí, assim, os primeiros modelos, né, porque ainda está longe do dia 14, a gente está aí com 7 dias, tem indicado que ela vai passar para o norte, vai chegar até o sul do estado, sim. Então ela deve passar ali no norte novamente, e aí pegar a região do Caparaó, de montanhas, né, e depois chegar ao sul do estado. E ela vai vir nesse volume também grande, de 100 a 150? Ou pode vir um pouco mais, voltar um pouco mais branda? Então, a gente ainda não tem esse desenho. Essa ideia de como que ela vai voltar, né? Se ela vai perder forças lá no sul da Bahia e depois ela volta mais branda, a gente ainda não tem esse desenho. Essa chuva ainda é ou melhor, ainda não, né? Mas essa chuva, ela é caracterizada também ou sofre influência de uma zona de convergência do Atlântico Sul, ou de uma laninha? Exatamente, ela sofre, ela ainda é considerável a zona de convergência do Atlântico Sul, né? Que é essa ZACA, esse corredor de umidade que tem lá da Amazonas, né? Lá da região da Amazonas até o sul do Atlântico, né? Até o Atlântico ali na altura do Espírito Santo, passando pelo Espírito Santo, esse corredor de umidade. 2025, então, verão, né? 2024, 2025 vai ser cheio de zacas influenciando o nosso clima, né? Porque no início do verão, logo no primeiro dia, já tinha uma aqui para o Espírito Santo. Parece que ela não está largando a gente aqui, Major. Não largou não, ainda continua. Aí ela perde força, né? E depois ganha força, mas é o mesmo corredor. Então, às vezes, essa semana, esses dias, ela perdeu um pouquinho de força, né? Deu um sol, deu praia para os capixabas, mas daqui a pouco ela volta a se intensificar. Então é a mesma zaca, só que às vezes ela vai perdendo força e às vezes ganhando mais intensificação. E aí, quando é que ela pode deixar a gente? Só no final do verão é que ela larga um pouco do nosso pé? Então, o Espírito Santo, climatologicamente, né, esse é o período de chuva, é o período de formação de zacas mesmo. Então, assim, deve permanecer o verão inteiro. É uma suspeita, né? Vamos continuar rodando os modelos e a gente vai atualizando os capixabas como é que está a intensificação dessas zacas. Bom, contanto que a gente não tenha outra situação como o Mimoso do Sul viveu, né? Que agora tomou um susto também no iniciozinho desse ano, o Mimoso do Sul, né? Sofreu tanto com chuva e recebeu um volume grande de chuva esses dias também, a ponto de ter bastante água escorrendo pelas vias, né? A gente já fica feliz de não ter... Pois é, a gente já tenta ficar feliz para não ter tantos problemas assim, né? A gente tem trabalhado para não ter tantos problemas assim, né? Que a chuva não cause danos e prejuízos como foi o de março, Mimoso do Sul, né? Ainda temos risco de deslizamento de massa em algumas cidades, são 11 cidades aqui do Espírito Santo, e risco de alagamento em outras 3 também, isso por conta da chuva dos últimos dias. Não é chuva de um dia só, né? É acúmulo desses últimos dias de chuva que a gente vem falando aqui. E temos 13 famílias desabrigadas, são 4 em Muniz Freire, 8 em Venda Nova e 1 em Mimoso do Sul, Major. Esse número já mudou? Não, esse número ainda permanece. Das nossas últimas atualizações, confirma
a quantidade de pessoas desalojadas, sim. Em Muniz Freire, né, em Mimoso, é exatamente isso. Nós tivemos uma situação de alagamento na BR-262, na altura de Venda Nova do Imigrante, mas a situação por lá também já foi resolvida, né? Já o DR foi ao local e já está resolvendo, sim. Tá, show. Major, desejo que a chuva venha, porque a gente precisa, mas que ela venha tranquilinha, viu? Porque esses 100, 150 assustam a gente. Eu também. Espero que seja, né, uma previsão probabilística, mas para não concretize, que a gente tenha chuva sim, porque é uma estação importante de chuva para nos abastecer no período de estiagem, mas que ela venha de forma branda, tranquila e que consiga abastecer, né, os nossos rios e que não cause danos e prejuízos. A população tem acesso aos boletins de vocês? Tem sim, Patrícia, é importante falar. Todas as nossas previsões e os nossos boletins estão no site do Alerta.Espírito Santo. Então, só colocar no site Alerta.Espírito Santo que vai abrir o site do Alerta e lá, como produto, a gente tem os boletins meteorológicos. Tá certo. Major Fabiane Cruz, chefe do Departamento de Integração da CPTEC Espírito Santo, conversando conosco. Muito obrigada pela atenção e já deixo aqui aberto a CBN Vitória para conversarmos mais vezes durante esse verão a respeito da chuva aqui no nosso estado. Obrigada, viu, Major? A gente que agradece. Bom dia.